Agora nós vamos entender como a gente cadastra uma encomenda. Quando a gente entra aqui na encomenda, né, é uma página que tem duas abas. Então, entramos aqui em encomendas, a gente está na aba laranja, né, que é encomendas, dentro de encomendas. E aí eu tenho todas as encomendas que foram registradas na minha rede. Tem um filtro por cliente, né, que é o único aqui, eu tenho uma única encomenda, então esse filtro não vai fazer muito sentido. Mas quando eu tenho todas as encomendas registradas, ele é importante. Eu tenho aqui o nome da encomenda, o cliente, a quantidade e a quantidade em quilos, né, e o total. Essa encomenda aqui era um teste, né, vocês podem ver que elas têm número bem absurdos, assim. Tem aqui a opção, né, de imprimir e tem a opção de editar e excluir. Tem a opção de exportar, de imprimir, de cadastrar uma nova. E olha, o que eu tenho aqui agora, que é nessa página, é um filtro por ano. Então, quando eu mudo ali, mudou a informação. Vou tirar esse filtro aqui, né? Vocês viram que tinha um xizinho ali, tirei esse filtro. E aí, nos outros anos, eu vou ver quais são as encomendas cadastradas na minha rede nesses outros anos. Essa rede que eu estou utilizando não tem muitas encomendas cadastradas. Então, vamos ver como é que a gente cadastra. Aqui, a gente vai ver encomendas por semente. Então, ele está me mostrando aqui quais são as encomendas que eu tive, né, por semente. Se eu procurar ali filtrar aquele comprador, eu posso filtrar pelo comprador. Todas essas sementes é daquela encomenda, né, que é de 2022 também. Então, não preciso fazer esse filtro. Aqui também tem aquele filtro, né, de ano. Então, vamos cadastrar uma encomenda. Aqui, eu vou selecionar o meu cliente. Vou selecionar a data do recebimento do meu pedido. Eu vou selecionar 1º de março. E o prazo final seria quando eu teria para entregar essa semente. Vou selecionar 30 de abril. E aqui o status. Qual é o meu status? Ele está assinado? Já foi enviado? Meu status é assinado. Foi uma venda de atacado ou de varejo? Vou colocar como uma venda de atacado. O valor eu ainda não sei. Então, agora eu vou partir aqui para essa parte de baixo, que é os dados um pouco mais técnicos. Quantos hectares eu tenho nessa área que vai ser restaurada? Tenho 6 hectares. Não sei qual é o tipo de fitofisionomia. Vou colocar cerradão. Não alaga, né? Não é brejo, não alaga. Se fosse essas informações, ó, eu teria que setar elas aqui. E aí eu venho aqui e vou adicionar as sementes. E aí vou começar adicionando as sementes e as quantidades de cada semente eu vou precisar para realizar essa encomenda. Então vamos lá. Vou aqui acrescentando, adicionando, e aí cada vez que eu vou selecionando uma semente ali e vou colocando a quantidade aqui embaixo, elas já vão aparecendo aqui simultaneamente, né? Vou colocar um açaizinho aqui também, 5 kg de açaí, adicionei. Vou colocar um angico, 300 gramas de angico. E aí aqui eu tenho um valor já, né? 873,14. Então, eu vou colocar o que agora? Eu vou pegar esse valor aqui, 873,14, e vou colocar aqui. Que o valor total, né? 873,14. Qual foi o valor pago? Vou colocar que me pagaram metade. Me pagaram 470. Automaticamente aqui o sistema já calculou qual é o restante, né? Se eu tiver alguma observação aqui para colocar, eu já posso colocar essas observações aqui, né? Eu posso escrever essas observações nesse campo aqui. Então, não vou colocar observações e vou salvar essa minha encomenda. Salvei a minha encomenda. Então, eu tenho aqui a opção de editar a encomenda, voltar lá naquele lugar que a gente estava, ou vir aqui e entrar nela. Quando eu entro nela ali,
que a gente pode ver aqui? Eu consigo visualizar quais são os estoques das casas de semente, né? Então, eu estou vendo quais são os estoques das casas de semente, quais casas de semente eu tenho capacidade de atender aqueles pedidos, né? Então, por exemplo, o angico branco ali, na casa de semente Nova Chavantina, eu tenho 33 quilos dessa semente. Então, eu posso tirar desse estoque aqui. As demais sementes eu ainda não tenho. Na casa de Porto Alegre do Norte também tem condições de atender esse pedido. Nas demais casas eu não tenho, né, a opção de atender esse pedido. E aí eu posso aguardar, né, que o meu potencial dê para que eu receba a semente aqui, que eu visualize o que eu tenho nas minhas casas de semente. E aí aqui no final vocês viram que tem uma opção de saída, né? Então eu vou aqui pela própria encomenda a gente consegue dar uma saída. E é isso que a gente vai fazer agora. Ele já traz aqui os dados, encomenda 84, né? O nome do cliente. Vou selecionar aqui a casa de semente, né? Tanto em Nova Chavantina quanto em Porto Alegre a gente tinha opções. Vou selecionar aqui a casa de Porto Alegre. Aí aqui ele está me dizendo que o estoque que vai ser exibido é o da casa que eu selecionei, né? Vou colocar aqui uma venda de atacado. E aí ele me apareceu aqui, que eram os estoques que eu tinha possíveis para atender aquela encomenda. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar aqui no angico. Vou selecionar um lote. Ó, esse lote que eu sempre dá prioridade para selecionar os lotes mais velhos, né? Esse lote que eu selecionei, ele tem 880 gramas e o meu pedido, ele é de 300 gramas, né? Então, salvei aqui, já dei saída naquela encomenda ali, então, se eu quiser dar saída aqui dentro da própria encomenda, ele, na verdade, ele me direcionou para a saída do estoque mesmo, mas eu estava fazendo uma saída já linkada com aquela encomenda. Então, vamos cadastrar as encomendas de vocês?